Fala, meu amigo, minha amiga, beleza aí? Tudo na paz, tudo tranquilinho? Torço e espero que sim. Estamos aqui para o nosso episódio número 4 da nossa série Planner Pessoal 360. Uma série onde a gente está começando do zero, passo a passo. Você não precisa ter conhecimento nenhum prévio sobre Notion. Tudo que você precisa é ter vontade de aprender. A gente construiu já 3 episódios e aí eu vou compartilhar aqui a tela contigo para você ver a nossa página inicial, tá ficando bem bonitinha, onde a gente construiu a parte de projetos, de tarefas, a gente também construiu ali as nossas bases de finanças e hábitos e também já criamos alguns botões aqui no nosso modelo. Então, se você está querendo aprender Notion, está querendo organizar aí as suas demandas, a sua vida pessoal, centralizar de uma maneira simples, prática e objetiva, esse modelo aqui vai ajudar você. Já aproveita, se inscreve, ativa o sininho para você não perder, porque toda semana são 5 vídeos aqui falando sobre gestão, organização, estratégia, planejamento, muito Notion, como que você tira suas ideias da mente e coloca nessa ferramenta incrível para aos poucos você ir construindo e conquistando o estilo de vida que você quer. Seja para você organizar a sua vida pessoal, para você organizar um projeto, para você começar um novo negócio, ou então para você buscar ali estudar mais sobre os temas que você precisa no seu trabalho ou que você gostaria de se envolver. A gente traz aqui métodos, traz aqui modelos, traz ideias aqui para você poder organizar tudo isso dentro do Notion. Se gostou, considere se inscrever e ativar o sininho para você não perder as próximas atualizações, para você não perder as próximas séries. E além disso, se você busca templates prontos, não quer construir, não tem muito tempo, quer já acesso rápido aos templates, tem a nossa comunidade aqui, tá sempre o link no nosso comentário fixado ou na descrição do nosso vídeo. Fazendo parte da comunidade, você pode duplicar os mais de 50 templates, modelos que já tem lá, que são desde modelos completos ali, sistemas completos, template ali para você organizar a vida ali como professor, que é um template completo. Você tem ali para organizar consultoria, mentoria, para você organizar a sua vida pessoal, sua rotina de estudos. Tem vários modelos, todos os modelos que estão aqui na nossa aba playlists, todas as séries têm template lá na nossa comunidade. Então, se você gostou da ideia, passa para conhecer. Se fizer sentido para você, assina a nossa comunidade e você leva todos os modelos, todas as atualizações que a gente for criando aqui vão para lá. Então, todos esses modelos que a gente está atualmente criando, depois vão ser disponibilizados lá na comunidade. Gostou? Passa para conhecer. Vamos parar de papo, ó. Eu vou vir aqui para a nossa tela do Notion, já estou aqui flutuando. Falei para você que eu ia mostrar o que a gente já havia construído e aqui está a nossa tela inicial. Eu vou fechar a nossa barra lateral aqui, porque aí os nossos botões aqui eles ficam mais certinho. Vou me arrastar aqui para a direita. Então temos aqui a nossa página inicial, os nossos botões que a gente criou aqui ó, no nosso último vídeo. Temos aqui as nossas tarefas, que aí ó, a gente criou aqui ó, uma tarefa que ficou aqui ó, voando. Eu vou mover ela para a lixeira e também vou mover esse projeto aqui que a gente acabou criando de teste para a lixeira. E hoje a gente vai aqui dar uma melhorada nas nossas fórmulas e para isso eu quero vir aqui ó, nas nossas bases de dados. Onde fica as bases de dados? A gente colocou aqui ó, em central de controle, desce tudo na página inicial. E aí se você está caindo de paraquedas aqui, volta aqui na playlists que tem aqui ó, na nossa aba playlists, você vai entrar na playlist Planner Pessoal 360 e vai construir ali do episódio 1. Para você chegar aqui, esse é o episódio 4, ainda tem mais 2 episódios aqui dessa série. Vou acessar aqui a nossa central de controle e aqui a gente vai mudar. Na verdade não vamos mudar, vamos adicionar algumas coisas aqui. Primeira coisa, vamos entrar em ações e aqui ó, na nossa BD Ações Planner eu vou adicionar uma nova propriedade que vai ser o status do prazo. Eu não sei se a gente tem essa fórmula aqui, deixa eu ver como é que está o nome, está como alerta. Eu vou adicionar uma nova fórmula, ó, vem aqui ó, no maisinho, vamos pedir fórmula, todas as fórmulas a gente deixa aqui no comentário fixado, ó, vamos pôr aqui ó, como status do prazo. Vem aqui ó, em editar propriedade e vem em editar fórmula e aí se você usou as mesmas propriedades que eu aqui ó, exatamente com os mesmos nomes, e aí aqui a gente está falando ó, de 2 propriedades, ó, vou vir em editar fórmula, que é status e também prazo. Então, com as opções certinhas aqui, ó, ele vai trazer aqui ó, o status como atrasado há 3 dias, 2 dias aqui, ó, o status que está faltando, acho que 2 dias,
Ó, é 7 de agosto, e aí aqui a gente está com 4 de agosto hoje, e aqui ele vai trazer o status aqui para o nosso prazo. Então adicionamos essa nova fórmula, e agora a gente vai lá para a nossa base lá de projetos. Para isso, ó, volta aqui ó, em central de controle, e aí aqui ó, vou me arrastar para a direita, a gente vai acessar a nossa BD Projetos Planner 360. Vou voltar aqui para baixo e aqui ó, se você segurar o Shift dentro da base de dados, você rolando a bolinha do mouse, ele vem avançando e você consegue voltar aqui dentro da base de dados. Aqui eu vou adicionar uma nova propriedade que vai ser a nossa barra de progresso. Aí ó, vem no maisinho, vamos pedir nova fórmula. Aqui ó, em fórmula vou trocar aqui ó para barra de progresso. A gente já tem ali a nossa propriedade progresso, né? Agora a gente vai adicionar a nossa barrinha aqui. Vem editar propriedade, vem editar fórmula. E aí se você usou as mesmas propriedades que eu, ó, se liga aqui, ó, é ações, as propriedades e também a propriedade status. Ele já vai estar certinho aqui, ó, ele já vai criar a nossa barrinha aqui de progresso do nosso projeto. E aí aqui, ó, conforme a gente for marcando, ó, vou pegar aqui, ó, uma tarefa aqui, ó, que a gente tem no nosso projeto. Deixa eu pegar aqui, ó, o wireframe. E aí, ó, vou clicar nela e vou colocar ela como feito. E aí ele não está atualizando ali, né, a nossa tarefa. Deixa eu clicar aqui ó, em barra de progresso. Deixa eu ver aqui como é que está a nossa fórmula. E aqui ó, já identifiquei qual que é o problema. Ó. Por quê? Porque aqui, ó, tanto em progresso quanto em barra de progresso, ó, vou vir em editar fórmula. A gente está com a bolinha aqui ó, e no na nossa propriedade lá não tem. Ó, quando a gente tirou aqui a bolinha, ele atualizou para 1 de 3. E aqui a gente tem que fazer a mesma coisa, ó, editar propriedade, editar fórmula. Vou tirar aqui, ó, tava com erro na nossa fórmula. Se você for copiar aqui no comentário fixado, já vai estar certinho. Pode ficar tranquilo, pode ficar tranquila. Vou clicar fora e aí ele atualizou aqui as nossas barras de progresso. Feito isso, vamos voltar aqui, ó, na nossa parte de central de controle aqui em cima, ó. Vou clicar. E aí, ó, aqui a gente tem a nossa BD Finanças. Eu vou entrar aqui, ó, na nossa BD Finanças Planner 360 e aqui a gente também vai adicionar aqui algumas propriedades. Vem aqui, ó, no maisinho, vamos adicionar uma propriedade de fórmula e aqui, ó, vou trocar o nome dessa nossa propriedade para calc underline entrada. E aí você vai conseguir copiar as fórmulas aqui no comentário fixado. Se você usou as mesmas propriedades que eu, já vai estar tudo certinho. Vem editar propriedade, vem editar fórmula. Ó, aqui eu colei, ele não reconheceu, por quê? Porque ele não pegou aqui a propriedade. Ó. Vou editar a propriedade, editar a fórmula. E aqui ó, tem duas propriedades. Tem tipo, que eu vou marcar, e tem valor ali, ó. Tá dando pau aqui nas fórmulas do Notion, mas não liga não. Me conta aqui nos comentários se aí também tá dando. Ó. Aqui, ó, só selecionei as propriedades e ele já alterou aqui para 0. Vamos adicionar uma outra fórmula, cliquei fora aqui, ó, e aí ele somou aqui o que tem valor. Vou clicar aqui ó, no maisinho, vou pôr aqui agora uma fórmula, que vai ser agora o calc saída. Underline saída. Vem aqui ó, em editar propriedade e vem editar fórmula. Novamente colei, ele não reconheceu. Vou selecionar o tipo, vou marcar aqui. Vou vir em editar propriedade porque ele está fechando. Eu vou selecionar valor. Ó, tem que ser resiliente aqui, hein? Selecionar valor e vou clicar aqui embaixo em valor. Aí ele já vai deixar aqui, ó, como sem saída, o que não tiver saída e como o valor aqui, ó, o que for cálculo de saída. Beleza? Ó, agora a gente também vai adicionar aqui uma propriedade de relação. Vem no maisinho, eu vou pedir uma relação. Relação conecta essa base com outra base, mas nesse caso a gente vai pedir para conectar com BD Finanças, que é ela mesma. Ó. Já apareceu aqui como sugestão. E aí aqui ó, eu vou selecionar o nome e vou colocar aqui ó, como todas transações. E aí vou adicionar a relação, não precisa marcar aqui ó, propriedade de relação bidirecional. Feito isso, ó, eu já tinha adicionado aqui ó, alguns testes aqui de entrada e saída e também tem uma página aqui que eu vou deletar para a gente criar ela de novo. Vou mover para a lixeira, vou criar aqui a nossa nova página, vou abrir e aqui ó, tem o nosso template de gasto que a gente criou ali ó, do nosso último vídeo, mas eu vou excluir esse template aqui ó.
porque não era isso que eu queria fazer não. Eu vou adicionar a nossa página aqui e vou colocar o nome dela como resumo financeiro. Porque esse vai ser aqui onde a gente vai ter a soma dos nossos valores. E aqui eu não vou deixar o tipo sem preenchimento e o valor como zero. E aí aqui, ó, em todas as transações, eu vou pedir para conectar todos os testes que eu tenho aqui, para depois a gente ver se está funcionando aqui a nossa propriedade. Além disso, vem aqui ó, no nosso maisinho, vou pedir uma propriedade de rollup e aí ó, vamos trocar o nome dessa nossa propriedade para total entradas. Vou trocar aqui ó, total entradas. E aí aqui ó, vem editar propriedade em relação, a gente vai pedir aqui ó, todas as transações. Aqui em propriedade destino, a gente vai escolher aqui ó, calque entrada. E aí aqui a gente vai pedir para calcular mais opções soma. E aí ele vai trazer aqui ó, o formato do número, eu vou pedir em real BRL. E aí ó, vou clicar fora, ele pegou aqui ó, os 4.000 de total de entrada. Vamos clicar aqui ó, no maisinho, eu vou pedir aqui ó, um rollup também. Vamos clicar no nosso rollup e vamos trocar aqui ó, o nome para total saídas. E aqui a gente vai editar a nossa propriedade em relação, vou pedir todas as transações. Em nome da propriedade, vamos trocar para cálculo saída. E aí aqui ó, em calcular, vou pedir mais opções, soma. E ali também vamos trocar, ó, vem editar propriedade, formato do número para real BRL. E aí ó, ele vai trazer aqui ó, 3.200 de saída. Tá certo? Ó, temos aqui a nossa saída, 3.200, temos aqui 4.000 de entrada. Vamos adicionar a nossa propriedade de fórmula, que vai ser o que vai calcular aqui. Vou clicar no maisinho, vou pedir uma nova propriedade de fórmula. Aqui o nome dessa fórmula vai ser saldo do mês. E fica tranquilo que todas as fórmulas ficam aqui no nosso comentário fixado. Vem aqui ó, em editar propriedade, vem em editar fórmula e aqui ó, vou colar a nossa fórmula. E aí ó, ele ficou ali com zero, mas vou clicar fora e aqui ele já vai trazer aqui ó, o nosso saldo do mês. Porque depois quando a gente construir a nossa página do financeiro, ó, ele está funcionando certinho. Ó. Tem o total de entradas, tem o total de saídas e ele pegou aqui o nosso saldo. Quando a gente construir, a gente vai usar aqui ó, o nosso resumo financeiro como painelzinho ali para a gente saber como é que tá as nossas finanças. Mas já deixamos aqui no esquema. Vamos voltar aqui para a nossa página inicial. Ó, cliquei aqui ó, em Planner 360. Por quê? Porque aqui eu quero expandir aqui, ó, as nossas visualizações. Em inbox aqui a gente não tem alerta aqui, ó, vou clicar, vou pedir para ocultar essa propriedade de alerta. Vem aqui ó, em configurações, em visibilidade da propriedade, vamos pedir para mostrar o nosso status do prazo, que é a nossa nova fórmula. Mesma coisa aqui ó, em meu dia, vou pedir em alerta para ocultar. Vou vir aqui ó, em configurações, em visibilidade da propriedade, vou pedir status do prazo. Aí ele vai trazer aqui, ó, atrasado 7 dias, falta 2 dias, atrasado 6 dias. Ó, tudo atrasado, porque a gente criou tudo no nosso vídeo anterior. Aqui a gente está mostrando a nossa propriedade de alerta, tá? Ó. Vou esconder o alerta e vou colocar aqui o status do prazo. Também vai trazer aqui ó, todos os atrasos e as coisas que estão aqui ó, com 2 dias faltando. Aqui ó, em projetos vou descer e também vamos trocar a propriedade que está visível. Vou me arrastar aqui para a direita, na verdade aqui para o centro e aqui ó, vou vir no configurações aqui da nossa base de projetos. Vou vir em visibilidade da propriedade, vou esconder progresso e vou mostrar a barra de progresso, que aí fica mais bonitinho ó. E aí eu vou clicar fora aqui. E a gente já tem aqui a nossa página atualizada. Lembrando que no nosso próximo vídeo a gente vai construir aqui as nossas partes de finanças e hábitos e também vai usar ali aquela nossa fórmula que a gente criou ali na parte de finanças. Espero que você esteja gostando, que você esteja conseguindo aprender bastante sobre Notion. Se esse foi o caso, dá um alô, deixa um comentário aqui, ajuda demais esse conteúdo a chegar para mais pessoas, ajuda o nosso canal a crescer. Aqui é só eu e a Dani criando, roteirizando, postando, editando. É muito importante para nós saber que você está conseguindo se desenvolver, está gostando. A forma como a gente está transmitindo está chegando legal aí. Você está conseguindo entender, está conseguindo criar do seu jeito a sua organização. E aos poucos está conseguindo centralizar as coisas e aprender Notion ao mesmo tempo.
Então é muito importante seu retorno, dá um alô, deixa seu curtir. Se ainda não está inscrito, não está inscrita, aproveita agora, para tudo, se inscreve, ativa o sininho, porque toda semana são 5 vídeos aqui falando sobre gestão, organização, estratégia, Notion, muito conteúdo aqui para você organizar tanto a sua vida pessoal, seus estudos, quanto a sua vida profissional, ali seja num projeto pessoal ou então ali na sua carreira, no seu negócio, se você tem um negócio, você vai conseguir usar essas estruturas para se organizar e dar conta aí de todas as frentes e milhares de coisas que a gente tem para resolver. Última chamada para acesso a modelos e templates, o link da nossa comunidade está sempre aqui no comentário fixado. Lá você fazendo parte, você tem acesso a tudo que a gente já criou aqui do ponto de vista de séries completas ali, né? Modelo para professor, para estudante, para quem quer ali organizar consultoria, mentoria, vida de artesão, para quem quer organizar a vida pessoal, para quem quer organizar, enfim, tem milhares de modelos ali, milhares não, mais de 50 modelos, além dos modelos soltos que são modelos ali como o Zettelkasten, o GTD, planejamento semanal, planejamento mensal para você usar, caso você prefira ao invés de um sistema completo. Passa para conhecer, se ainda não conhece, se tiver alguma dúvida ou dificuldade, coloca um comentário aqui ou manda uma mensagem para mim lá no Instagram, que eu vou ter o maior prazer de tentar ajudar você a desenrolar. Eu admiro demais você por estar buscando conhecimento, por estar buscando evolução. Agradeço demais você pelo seu tempo e atenção. Eu me chamo Caio, meu apelido é Caco. Esse é o projeto Sou Estrategista. A gente se vê muito em breve no nosso próximo episódio aqui da nossa série Planner Pessoal 360. Tamo junto, valeu!